Aí Sim Podcast. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Aí Sim na Orla. E não, você não errou de podcast, né? Você só entrou no podcast que hoje tem um convidado muito especial, que geralmente é o host do Aí Sim Podcast, que é o Lucas Vieira. Bem-vindo, Lucas. Aí sim, hein? Olha aí. E para quem não me conhece, eu sempre estou nos bastidores. Eu me chamo Matheus Fontinelli, sou diretor da agência Fronteira, que atua atendendo o Aí Sim Podcast e agora o Aí Sim na Orla, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corrida, sobre vida, sobre treino, muita coisa interessante aqui, que também impacta nos negócios, né? E a gente tem esse podcast com oferecimento do Coco Bambu Meireles, né, que é aqui na Beira-Mar. Então é esse lugar que a gente está gravando, é no Coco Bambu, né, aqui na Beira-Mar de Fortaleza. Temos também o Trio de Viagens. É isso, Lucas, seja bem-vindo. Valeu, Matheus. Vamos que... vamos que vamos, vai lá. Tu faz isso com a gente, né? Então tu se acostuma aí. Cara, eu queria começar te perguntando, na verdade, de onde é que surgiu essa decisão, né, para correr uma maratona? A gente sabe aí que você fez essa maratona de 42 quilômetros no Rio de Janeiro, né? Então a gente sabe que isso é um desafio, né, para qualquer pessoa. Entender o que é que te motivou a sair da cama pensando nisso, porque você já tem 4 filhos, né? Então você tem que pensar neles e muito mais coisas. Então, o que é que te motivou a pensar nisso, né? Bom, cara, eu tô nessa jornada de corrida aí já há algum tempo. Na verdade, eu sempre fui corredor de final de semana. Na pandemia foi quando eu passei a me desafiar um pouco mais. E esse desafio foi correr uma meia maratona lá durante a pandemia. Foi a primeira vez que eu corri 21 quilômetros. E ali eu já achei um negócio bastante esticado na época, né? Mas no ano passado, devido a várias mudanças de rotina, eu entrei para uma assessoria de corrida. E quando você entra para esse universo de assessoria, você vê muita gente se preparando para fazer maratonas. E aí, no ano passado, 2024, eu corri 2 meias maratonas. E eu achei que era desafiador, mas eu disse, cara, eu vejo muitas pessoas concluindo e você começa a se aproximar desse universo e você vê que as pessoas se transformam. E assim, porque a cabeça é diferente, a superação é diferente, é você se desafiar. E eu sou um cara muito movido a desafios. E na hora que eu vi muitas pessoas próximas concluindo, eu pensei, por que não? Eu já fiz 3 meias maratonas e o que o pessoal diz normalmente é isso, assim, não saia de uma primeira meia maratona e vá direto para a maratona. E aí eu já tinha concluído 3 meias e eu pensei, por que não, né? E propus lá o desafio para minha esposa, ela disse, se você acha que dá, vamos embora. E aí vamos embora. e fomos. Não o suficiente correr quase todo dia, né? Por que não 42 quilômetros? Cara, e como é que tu fez pra conciliar, né? A gente sabe que tua vida é muito intensa, muito é uma rotina muito pesada, né? Você acorda 4 horas da manhã, vai dormir ali quase meia-noite, 10 horas por ali, né? Mais ou menos isso. Aí você fala um pouquinho pra gente. Sim. Como é que tu conciliou ainda com o neném novo em casa, né? Cara, foi muitas coisas. Eu digo que se eu pudesse voltar no tempo, eu talvez tivesse escolhido outra época para tomar essa decisão. Porque foi bastante desafiador exatamente por causa da chegada do meu pequeno, do Tomás, que chegou em março, dia 26 de março, exatamente no meio do ciclo. Então a Alessandra estava grávida aí, reta final de gravidez, mas eu tenho uma esposa que ela é muito parceira, cara, muito parceira. Então nada disso teria acontecido sem a ajuda da Alessandra. A Alessandra é uma mãe sensacional, incrível. E a gente ajustou algumas coisas sim nas nossas rotinas, em virtude da gente ter 3 filhos, né, antes da chegada do Tomás. A gente já não era um casal de muita vida noturna. As minhas atividades noturnas eram mais voltadas para a questão de trabalho, de produções internas, e a gente fez um reajuste de rotina em cima disso. A história de dormir 10, 11, 12 foram reduzidas drasticamente, porque o corpo realmente não aguenta se acordar às 4 e meia da manhã, ou às vezes começar a correr às 4 e meia da manhã e ir dormir tão tarde. Então o corpo pede descanso. Então houve sim alguns ajustes de rotina, houve uma parceria absurda da Alessandra no entorno, e o resto foi
pau na máquina e vamos embora. É isso aí, viu? E o que foi mais difícil, assim, pra tu encaixar, né, na rotina? Como é que tu se sentiu colocando isso em prática? Cara, descanso. Assim, sem sombra de dúvidas, a questão do descanso, do sono, para mim foi o mais desafiador. Porque as demandas de trabalho não diminuíram, pelo contrário, aumentaram dentro do período. Graças a Deus, a 2P Treinamentos vem muito bem. E essa rotina de treinamento em Sobral, treinamento em Morada Nova, e monta treinamento, faz proposta, organiza algumas coisas, reuniões, tudo isso continuou acontecendo com esse aumento de intensidade do treino. Então, encaixar essa parte de descanso, segunda coisa, alimentação. Né? Eu me vi em alguns momentos perdendo muito peso, então precisei fazer ajuste de alimentação. Eu sempre fui um cara de 3 refeições, café, almoço e janta. Então, acrescentar outras alimentações numa rotina corrida de trabalho, para mim foi também outra questão bastante desafiadora. Então, enfim, alimentação, essa parte de descanso foi bem puxado. O pessoal pensava que eu ia dizer treino, né? Não, a rotina de treino foi mais gastante. Não, conseguir descansar para mim foi o mais difícil. Porque vai desgastando. Se você não consegue descansar, não vai rodar. Você não evolui, não melhora. Com toda certeza, com toda certeza. Até porque quem te conhece sabe que você fica biruta ali das ideias, né? Quando você tá super empolgado ali com algum projeto. É isso. Mas, cara, como é que isso impactou no teu negócio, né? Porque a gente sabe que treino, né, e preparação é através da disciplina, né? Constância. Sim. Então, você acha que o esporte, ele impactou positivamente nos teus negócios? Tá. Matheus, eu costumo dizer que você não pode viver de mentiras. Eu digo para os meus clientes, enfim. E uma das coisas que eu trabalho muito forte com os nossos clientes é a disciplina. Eu digo que para você vender, você precisa ser disciplinado. O que vai fazer você bater meta não é você atender muito bem um cliente, é você atender muito bem todos os clientes com quem você se relacionar ao longo de um mês. Então, isso vai fazer essa constância, a consistência que vai diferenciar o cara que entrega um bom resultado do cara que entrega um ótimo resultado. Trazer isso para dentro da minha rotina pessoal e principalmente dar visibilidade a isso é meio que uma validação daquilo que eu propago para os meus clientes. Então, eu queria muito viver tudo isso, até para eu poder mostrar para os outros, de dizer assim, ó, presta atenção, dá para fazer, organiza direitinho que tu consegue. E outra, você constrói uma mentalidade de resultado quando você consegue fazer algo consistentemente, você treina a sua cabeça para aquilo. Então, qual foi o impacto disso no meu trabalho? É exatamente esse movimento de criar essa consistência. A consistência que você traz aqui para os seus treinos, que você tenta trazer para a alimentação, para o descanso, que é um conjunto de coisas juntas que você precisa fazer que vai entregar um resultado, é a mesma coisa que você precisa fazer dentro do teu negócio para você entregar um resultado. É um conjunto de coisas consistentes que você vai fazer que vai promover uma evolução no longo prazo. Então, assim, para mim, viver isso na prática em outra área da vida ajuda a formar um modelo mental de propagação para outras coisas, né? Que bacana, cara. E tu acredita que a preparação para a maratona, ela intensificou isso para ti? Tu Sem consegue dúvida. fazer uma análise, por exemplo, o Lucas de um ano atrás, ele fechou mais contratos do que o Lucas desse ano, que estava se preparando para a maratona? Eu digo que o Lucas, inclusive agora, dessa última semana, é o Lucas que chega com uma crença nele muito maior. De vai que dá conta, vai que dá certo, vai que você isso daqui é muito menos do que um desafio maior que você enfrentou. Então, você se sente mais pronto, mais preparado para uma série de outros desafios que a vida vai te colocar. Excelente, excelente. Lucas, nessa preparação para a maratona, né? Rolou muita ansiedade, rolou muito dia sem dormir, não teve, né? Ou teve? Teve, cara. Conta pra gente um pouquinho. As noites de sexta, principalmente da reta final da preparação, elas são noites difíceis.
porque você vive uma realidade de todo sábado quebrar um recorde, pessoal. Então, todo sábado é um terreno desconhecido. Então, os longões, eu que só tinha corrido meia maratona, desde, assim, tipo, 3 meses antes da prova, você começa a todo sábado extrapolar o seu limite. Então, num sábado você corre 22, no outro 23, no outro 24, 25, 26, até 31 quilômetros. Então, esse aumento sucessivo, essa quebra de recordes, teve uma semana que a gente estacionou e reduziu o volume ali, que é uma semana que o pessoal, que o Diogo, que é nosso treinador, muito obrigado, Diogo Porto, da Diogo Porto Assessoria, que fez parte dessa preparação, foi super importante, todos os professores da assessoria, mas que tem uma semana de descompressão no meio do caminho, para você literalmente dar uma relaxada de musculatura, de tensão e dessa pressão, mas todas as outras semanas foram de crescimento contínuo e de você quebrar esse recorde. E você é um desafio que você olha e diz assim, cara, será que eu vou aguentar o treino de amanhã? Será que eu vou, como é que vai ser? E alimentação e suplementação no decorrer daquele treino. Então, quando você quebra aquela limiar ali dos treinos de 2 horas e você chega ali a treinos de mais de 3 horas de duração, você olha e diz assim, caramba, vai ser sofrido esse negócio. Então, tem uma tensão inevitável ali na sexta-feira e eu vivi muito essas ansiedades aí, às sextas-feiras principalmente. E teve algum treino que tu olhou assim, desses longões, né, que você fez, você comentou. Teve algum treino que você olhou assim e disse, rapaz, será que eu vou conseguir mesmo esses 42 quilômetros? Será que eu vou... Total, meu amigo. Eu vou dizer, teve um treino que foi o treino de 30 quilômetros, que foi um sábado de sol, mas aquele sol de Fortaleza, que os fortalezenses que estão nos ouvindo sabem e o corredor sabe mais ainda. Então, assim, uma lua, um sol para cada um e simplesmente foi um treino que eu bati quase 8 horas da manhã para poder terminar, quase não, terminado ali umas 8h15. Então, cara, eu terminei num estado que eu disse assim, eu terminei nem com a satisfação de ter terminado o treino, não. Na minha cabeça só passava assim, cara, ainda falta 12. Você terminar 30 quilômetros e dizer assim, daqui ainda tem mais 12 pela frente. Foi aquela hora que eu disse, rapaz, será que eu vou aguentar esse negócio aqui? Então deu um frio na barriga. Foi um dia que eu saí com minha musculatura muito acabada, saí com o corpo fraco e fui direto para uma liberação que a gente chama depois do treino e precisava me alimentar. E foi um treino que eu me questionei naquele dia. Uhum. Foi bem difícil, bem desafiador. E esse questionamento era pensando em desistir? Não, pensando em desistir, não. Será que eu vou aguentar? Eu disse assim, mas a pergunta que vinha logo depois na cabeça é o que é que eu vou ter que fazer para poder aguentar? Então, com quem que eu vou falar? Quem é que vai me dar uma dica, um conselho para eu poder fazer dar certo? Então o negócio é nunca desistir, né? Não. A gente se questiona, mas não fazer, não vai. Porque tem aquela coisa, na cabeça da gente também tem, por outro lado, o caminho já percorrido, que você não quer jogar fora. Aí, peraí, eu já cheguei nos 30. Calma aí. Não vai morrer na praia. Não, eu não vou jogar fora esse ciclo todinho que eu já fiz aqui. Então vamos achar aqui o caminho. Vamos achar o jeito, meu amigo. Tem que dar o jeito. Perfeito. Cara, tu falou muito do apoio aí que a Alessandra te deu, né? Sua esposa. A gente que é casado sabe que isso é muito importante, né? Essa parceria no relacionamento, essa parceria não só no relacionamento em si, mas essa compreensão para todas as esferas da nossa vida, né? A esfera social, de casa, nos negócios em si. Mas você tem alguns filhos, né? E como é que eles lidaram com isso? Como é que eles encararam, né? Meu pai tá ali se preparando para fazer essa corrida. Eles ficaram motivados? Eles ficaram preocupados? A Maria é a que mais se envolve ali, né? O João meio que não entende muito, sabe que o papai vai correr, mas é engraçado essa coisa da inspiração, porque numa conversa com o João é meu filho de 3 anos, e numa conversa com o João outro dia, o João disse que queria crescer, que queria ser grande, que queria ficar adulto.
Aí eu disse, por que, meu filho, que você quer crescer? Eu quero ficar grande porque eu quero treinar, eu quero correr e eu quero trabalhar no iSim Podcast. Cara, eu achei tão engraçado, porque o que é coisa do espelho da rotina do pai, né? Eu quero treinar, eu quero correr e eu quero ir para iSim Podcast, que é onde ele vê, ele assiste o programa, ele vê os cortes, os vídeos ali, quando a gente está postando alguma coisa, ele às vezes vai muito no escritório para poder ver as coisas que a gente está fazendo quando eu estou trabalhando de home office. Então, tem essa questão da referência para eles, né? E o Cauã, que é o mais velho, né, para ele é um negócio tipo assim, impensado, coisa de doido, coisa de maluco, enfim. Mas, poxa, para ele, assim, depois de feito, fica aquela coisa da admiração, né? Pô, meu pai foi lá, disse que ia fazer e fez, né? Então eu acho que isso é para mim uma das dos principais recados que eu deixo para eles e que me motivou para inclusive no decorrer da prova era exatamente isso. Eu disse, eu preciso dar esse recado para os meus filhos. Eu me comprometi, eu disse que ia fazer, meu amigo. Agora tu já tá aqui, tu vai até o final, pô. Então, E o bacana é que isso é resultado daquela máxima, né? Liderar pelo exemplo. E a gente sim, sim. vê isso na prática, lógico, na vida pessoal, mas isso aplicado aos negócios, né? É como é que tu enxerga essa visão de liderar pelo exemplo, né? Tem aqueles líderes que são mais chefes, que apenas demandam, apenas cobram, né? E aí tem o líder que ele também faz o papel dele, né? Ele Sim. mostra o que deve ser feito, ele não só diz. Né? E como é que tu encara isso? Eu tô até com a medalha aqui, ó. Aqui para vocês verem aqui a medalha. E eu digo que na hora que você pega alguma coisa, algum símbolo, isso aqui é um símbolo, né? De algo que você consegue comprovar que é contra-resultado, não tem o que você questionar. Então, ah, quando a história do exemplo vem de você comprovar um resultado para alguém, quando você cobra de alguém algo que você não faz ou não fez, o seu discurso perde força. Então é muito delicado, é muito complicado eu cobrar, eu exigir algo de alguém que eu minimamente nunca executei na minha vida. Então como é que eu vou te cobrar algo? É igual eu chegar e dizer, cara, vende isso daqui. Ele disse, certo, mas você já vendeu? Vendeu alguma coisa na tua vida já? Tu já fez alguma coisa? O que o pessoal fala, eu dou treinamento comercial, mas eu passei 11 anos atuando dentro de uma escola de cursos profissionalizantes vendendo, formando vendedores, formando supervisores, formando gestores. Então, houve uma caminhada, houve uma construção para eu poder chegar e abrir uma empresa de treinamento. Não foi uma coisa que eu cheguei, li 4 livros e disse, não, eu vou te ensinar a vender aqui. Não, não é isso. Então, se tem construção, se tem resultado, se você comprovou que você faz. Quando eu digo para ti que tu precisa ser disciplinado, eu digo, tu é disciplinado? Sou, ou pelo menos estou, né? Eu gosto de dizer que ninguém é, a gente está. E eu luto contra mim mesmo para eu estar durante a maior quantidade de tempo possível. E é uma luta constante dentro da tua cabeça, né? Excelente, excelente. Então bora agora falar da prova, né? Da prova em si, Vamos que, lá. que, que traz tudo isso na prática, né? Como é que tu se sentiu ali num dia antes da prova? Tava muito ansioso, conseguiu dormir, conseguiu descansar? Não Você tem comentou que é como. mais difícil descansar, né? É tão engraçado isso, porque você fica mais tranquilo com a sua ansiedade, porque a gente teve a nossa preparação com o treinador, que foi o Diogo Porto, né? E o Diogo disse lá, disse, gente, não, nem se preocupe que vocês não vão dormir na véspera. Então, eu tava tranquilo que se não fosse dormir, porque ele disse, pelo menos nas 48 horas anteriores, ali de quinta para sexta e de sexta para sábado, descansem, aproveite para descansar, porque a noite que antecede você não vai conseguir descansar. Então, a ansiedade bateu com certeza, tem ritual, preparar, deixar as coisas tudo separado, a suplementação que você vai tomar antes de sair, que você vai tomar durante a prova, você rever a estratégia da prova, tem todo esse ritual aí, ele acontece na véspera e a ansiedade bateu com toda certeza. Mas alguns cuidados que a gente precisa ter de hidratação, alimentação, que foi o foco principal aí, que a gente não podia deixar de lado, né? E durante a prova, tu pensou, rapaz, não vou conseguir não. Rapaz, será que vai dar certo?
Eu vou Cara, conseguir chegar lá? a cabeça durante a prova, eu digo que assim, a preparação para o corpo já aconteceu, né? A preparação do teu corpo já aconteceu. E aí não tem mais o que fazer ali no dia da prova. Não adianta você achar se você está pronto ou não está pronto. Na hora da prova, o jogo é mental. Então, uma das coisas que eu fiz um dia anterior, eu fui caminhar lá no calçadão e aí tem uma estátua do Ayrton Senna. E aí, pô, o Ayrton Senna ele é um dos maiores ídolos que eu tenho. Assistido recentemente a, a série dele. Então, pô, me ancorei em frases, assisti vídeos dele. Tem o David Goggins, que é um ultramaratonista, que eu já tinha lido o livro dele, assisti vídeos, inclusive postei um vídeo do David Goggins, intencional, que as pessoas talvez pensam que tenha sido para elas, mas o vídeo eu postei para mim. E durante a prova, eu fui para curtir, sabe, cara? Então, eu até comecei meio que vidrado nessa história de pace, mas eu ouvi de tantas pessoas, cara, é a tua primeira maratona, velho. Vai para curtir. Tu tá no Rio de Janeiro, aproveita o visual e a prova é realmente linda. Você passa ali, de repente você tá correndo aqui, aparece na tua frente o Museu do Amanhã. Aí você sai do Museu do Amanhã, dá uma volta e de repente aparece uma roda gigante, literalmente gigante na tua frente. E você vai por dentro do centro histórico, passa por diversos pontos lindos, sai dali do centro histórico, passa por Marina da Glória, Botafogo e entra ali Copacabana. Cara, é uma sucessão de pontos turísticos lindos que você. Eu disse assim, pô, eu preciso curtir isso daqui, sabe? Então, eu tava curtindo isso daí até o quilômetro 35, mais ou menos. Eu digo que assim, a minha quebra nem foi do quilômetro 30, eu acho que no quilômetro 30 eu ainda estava me sentindo bem, mas depois do quilômetro 35, entre o quilômetro 35 e o 37, a coisa começou a apertar. O corpo começa a sentir. Tem até algo que o pessoal diz entre os corredores, que cara, você corre 30 quilômetros com as pernas e corre mais uns 10 ali com o coração. Porque dali pra frente não tem, cara. Você vai botar. Você se preparou até 30, 31, 32, 33, mas depois dali vai chegar no muro que você vai botar o pulmão nas pernas ali e vai-se embora. Então, se ancorar em exemplos, em pessoas, no porquê que você tá ali é fundamental para fazer a coisa acontecer. Rapaz, você falou que quebrava nos 30 quilômetros, né? Eu tô pensando eu aqui, quebrava bem nos 2 quilômetros. Mas, cara, o que é que tu aprendeu com essa maratona, né? O que é que tu pode levar pra vida, assim, tanto não só pra vida pessoal, mas pra vida profissional também, pros negócios? Eu cometi muitos erros, sabe, Matheus, nessa preparação. Um dos erros principais que eu não recomendo a ninguém é que eu fiz boa parte dessa preparação sozinho. Sozinho no sentido de sem uma equipe realmente de apoio que me acompanhasse. Então, eu vejo a galera, pô, com personal, com nutricionista, com fisioterapeuta, com ortopedista, Uma com equipe, né? uma equipe mesmo multidisciplinar. E esse pessoal que fez dessa forma, essa galera terminou a prova muito melhor do que eu. Muito melhor. O pessoal que eu vi que estava fazendo isso daí. Eu não fiz, meio que no começo procrastinando, e depois, né, numa mentalidade de eu acho que sozinho eu dou conta, e que no final eu digo que eu não recomendo. Não recomendo a ninguém. Acabou que eu fiz muito mais sofrido do que poderia ter sido. Então eu saio com um dos aprendizados muitas vezes você acha que sozinho dá conta, mas que com a ajuda de profissionais especialistas você o caminho vai ser mais tranquilo de ser Aham. trilhado. Então peça ajuda, peça socorro a alguém que é especialista dentro daquilo. Isso daí para mim é uma das lições principais. Mas saio de um aprendizado que eu tiro aqui de mim, é você é muito mais forte do que você imagina. As pessoas. Tem uma frase que eu ouvi nesses dias, na semana que eu tava lá, que é assim, uma pessoa que tava voltando de uma atividade física, uma amiga pessoal, não vou falar aqui o nome dela, mas Lucas, parabéns pela decisão, ela me desejou boa sorte, boa prova, ela disse assim, eu tô voltando, mas eu tô me respeitando. E eu ouvi aquilo, e é uma pessoa que eu já vi ir e voltar tantas vezes, e eu acho que o problema é porque as pessoas estão se respeitando demais, Matheus. As pessoas estão se respeitando demais e se desafiando de menos. E eu acho que se você deve se desafiar mais, você dá conta. Você dá conta.
É interessante essa tua fala, que a gente tá no... Hoje a gente tem, querendo ou não, uma geração que ela é muito essa de, eu vou me respeitar, eu vou me aceitar, eu vou ficar no conforto, É isso. né? Então, é muito interessante quando a gente traz esse viés de, cara, eu vou me aceitar, me desrespeitar um pouquinho. Eu vou me desrespeitar para que eu consiga É alcançar isso. algo maior, algo que os meus amigos não alcançaram, que os meus pais não alcançaram. E a partir disso é que a gente vai vendo conquistas e vendo pessoas extraordinárias, como esse rapaz aqui, que correu 42 quilômetros no Rio de Janeiro, né, Lucas? É E, isso, cara. cara, a gente tá indo para a reta final aqui do podcast, do episódio. E aí a gente vai para aquela fase das perguntinhas rápidas, né? Você deve saber, né? Que você sempre apresenta aqui. Então, Lucas, um trecho musical que te motivou nos treinos. Rapaz, tem uma trilha, uma playlist do Safadão. Bem-vindo ao meu mundo. Rapaz, isso aí foi o hino da minha maratona. Porque chegou uma época que os treinos ficaram muito longos e eu dizia assim: eu digo, rapaz, se um dia eu passei 4 horas dançando, eu vou conseguir passar 4 horas correndo. Olha Só aí. precisa dar a trilha sonora certa. Cara, e qual foi o melhor quilômetro da prova? Porra, cara, quando você entra. O melhor quilômetro é o último, quando você termina. Mas, assim, um quilômetro que foi bem especial é quando você entra em Copacabana, quando aumenta ainda mais a torcida e a energia que a galera passa pra você, o pessoal se preocupando com você ali. A galera, pô, leva Coca-Cola, paçoquita, vai dar certo, bota a mão pra você ir batendo ali. Cara, aquilo ali dá uma energia muito bacana. Já tem alguma maratona em vista ou foi só essa mesmo pra testar? Rapaz, a próxima maratona é a maratona da 2P Treinamentos e Olha aí. do crescimento e da escala da 2P Treinamentos. Mas não, eu vou, na verdade, para esse ano de 2025, eu vou voltar a correr as meias maratonas e provas de 10, 15 quilômetros para eu poder, né, focar nos meus negócios nesse momento. Vou dar uma reduzida e, assim, pretendo ficar correndo talvez uma maratona por ano, só para dar o recado para a mente de que eu consigo e buscar novos desafios de superação. Mas aí eu só vou voltar a pensar nisso em 2026. Excelente. Prefere correr ou negociar? Pô, agora você me pegou, viu? Para organizar as ideias, correr, e para ganhar dinheiro, a vida, negociar. Maratona é mais físico ou mais mental? Mental, cara. Mental. Você vê pessoas de todas as idades. Você vê gente que você achava que estava preparado quebrando. É mental, velho. É mental essa parada. O que é mais difícil? Fechar um cliente em 42 mil ou correr 42 quilômetros na maratona? Correr os 42 quilômetros. E o que é que não pode faltar no teu kit de corredor? Cara, no meu kit de corredor não pode faltar o gel. O gel com muito sal. Que eu descobri que o que a gente precisa de sal numa corrida dessa não é brincadeira, cara. É mesmo. Juro pra você. Dizem que era açúcar, né? Mas não, é sal. Não, é sal, porque você perde muito eletrólito, né, pela sudorese, e o que desidrata é exatamente isso. Então você precisa fazer muita reposição. E eu comprei um gel com uma quantidade de sal muito grande, 275 miligramas, que foi uma hora que o corpo diz assim, dá uma resposta, mas que você volta à vida. Foi importante. Excelente. Lucas, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? E hoje você vai ser o presenteado da vez, né? Cara, presente do Rola na Orla, pelo Garoto. Carlos Aqui, ó. Fernandes. Com a medalha. E o Carlos tá aqui nos bastidores. Vai lá, Carlos, ó. Hã? Fica até Valeu, tímido, viu? cara. Fotógrafo Hein? aqui nos Hein? bastidores. Ó. Rola na orla pelo mundo aí, ó. Quem sabe o Lucas não vai correr as majors aí, hein? Olha Vai, aí. vai, vai lá registrar, Carlos? Hã? Então, Vamos vamos pra lá. cima. Se tornou um sonho. Vamos ver se a gente Olha aí. realiza aí nos Vamos próximos realizar, anos. né? Não dá pra desistir, você mesmo falou. É Cara, isso. brigadão aí pela tua presença, né? É o teu podcast, mas eu peguei aqui tua cadeira pra gente trocar uma ideia. Eu acho que é uma ideia que é muito valiosa pra muita gente, né? Esse teu processo,
essas tuas conquistas, tanto pessoais quanto de negócios e quanto mentais também aí. Acredito que pode influenciar muitas pessoas positivamente. Massa, cara. Eu que agradeço a sua colaboração. Quero dizer que esse episódio nasceu de uma iniciativa de vocês. Quero agradecer, inclusive, a Carmen, que foi uma convidada do podcast, que ela quem sugeriu. Ela disse, Lucas, que tal se tu fizesse um podcast como convidado para inspirar outras pessoas em relação a essa questão da atividade e o que isso interfere nos negócios. E eu botei a enquete e foi recorde de interação. A galera dizendo, vai lá, participa, faz. E nasceu atendendo a um pedido de vocês. Eu espero que tenha feito sentido para vocês que estão aí do outro lado, tá? Vocês que não acompanham nas redes sociais, meu Instagram é @lucasvieira2p, o canal de cortes do Aicim é o Aicim_podcast, e você obviamente está nos assistindo em uma dessas plataformas, ou pelo YouTube ou pelo Spotify, e nos acompanha na outra plataforma também, avalia lá a gente com 5 estrelas no Spotify, e compartilha esse episódio com o máximo possível de pessoas que você acredita que vão se inspirar com tudo que a gente bateu de papo aqui, que você vai estar ajudando essa mensagem a chegar a muito mais pessoas, tá bom? Então se inscreve no nosso canal, fica com a gente, vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu vou deixar meu arroba aqui também. Fica à vontade. Arroba o Matheus Fontinelli, né? Pra você me seguir no Instagram e em outras redes sociais. E arroba fronteira.ag pra você seguir a agência que acompanha esse rapaz aqui em todo esse podcast. Tá bom, pessoal? Obrigadão pela presença e por assistirem a gente aqui. Show. E aí, só reforçando os nossos patrocinadores dessa temporada, que é o Coco Bambu, Beira Mar. A gente tem a agência Trio de Viagens, que é a agência do maratonista que quer correr essas provas fora. A gente tem também aqui o apoio da Agência Fronteira, o patrocínio da A2P Treinamentos e essas qualidade de imagem e som que vocês estão recebendo, que é da HubX Studio. Lembrando que o Aicim na Orla é uma realização do Aicim Podcast em parceria com o Rola na Orla, o seu site de fotografias esportivas. Se você quer as melhores imagens, né, das atividades físicas que rolam aqui na Orla, você fala com o Carlos Fernandes, encontra ele lá na curva, ali no calçadão do Náutico, que é a passarela lá dos corredores. Você vai ter as melhores imagens lá com um cara que tem um absurdo de qualidade, de material, de técnica e sempre inovando com a melhor entrega para vocês. Inclusive as fotos que estão sendo divulgadas nas nossas redes sociais é o Carlos que está batendo aqui nos bastidores. Beleza, gente? Fica com a gente aí, essa temporada tem muita coisa ainda pela frente. Vamos para cima.